Que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos aqueles que estão na nova dispersão. Bom dia, vamos ler hoje o capítulo 1 da Carta aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito Santo, e pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes do seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Porque ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejas confortado. Isso é para mim, conjuntamente convosco, que eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação que todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se descobre a justiça e o dom de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade da injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o Deus que se pôde conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, o vosso eterno poder, como a sua divindade, entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido que não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes também seus discursos desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, a de aves e a de quadrúpedes e a de répteis. Por isso Deus também os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por tudo isso, Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhante também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de maldade, de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios e infiéis nos contratos, e a afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo os juízos de Deus, não são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A carta aos Romanos ela foi escrita num momento bem promissor do ministério de Paulo.
Era um momento onde ele já havia levado a palavra a vários lugares, e nesse momento Paulo tensionava levar o evangelho ao extremo, à Espanha, que era um lugar onde ele ainda não tinha, e o evangelho não tinha ido, e o evangelho ainda não tinha chegado, e ele precisava de uma certa maneira de recursos, de ser financiado para ser levado à Espanha e lá pregar o evangelho. Acontece que os cristãos de Roma, nesse momento, parecem que são aqueles cristãos de primeira onda. Aqueles que foram convertidos ainda pela pregação de Cristo e se dispersaram, ou ainda aqueles que eram discípulos de João Batista e que também haviam conhecido a Cristo, mas não tinham contato com muitos dos apóstolos, entre eles Paulo. Então, a carta aos Romanos seria uma breve apresentação de tudo o que Paulo entendia sobre o cristianismo, tudo o que ele entendia pela fé em Cristo sobre o Evangelho, para poder expandir. Em vários momentos da carta, ele vai colocar isso em breve, que já tentou ir várias vezes e que nunca tinha dado certo, e que no capítulo 15 ele vai dizer que o desejo é passar, ter uma breve temporada em Roma para ir para a Espanha para a pregação do Evangelho. Esse é o primeiro ponto que acontece. E de análise para a carta aos Romanos, porque embora seja uma apresentação breve, acaba se tornando um tratado sobre teologia com muita densidade, com tudo o que Paulo queria ser o Evangelho, ele coloca na carta aos Romanos. Claro que pode ser visto em outros lugares como complementação, mas é muito denso, é muito adensado, e onde se pode tirar muito da teologia, do que Deus quer que nós criamos, que nós sigamos. No primeiro momento aqui dessa carta, a gente tem que observar que nem sempre os nossos planos são os planos de Deus, ainda que esses planos sejam para a divulgação do Evangelho. Ora, Paulo tensionava ir para a Espanha pregar, e parecia justo que levasse o Evangelho tão longe, mas ainda não estava nos planos de Deus. Então, mesmo querendo ir para a Espanha, Paulo acaba indo para Roma, não dessa maneira, mas como preso, numa primeira vez, numa prisão mais leve, depois numa segunda vez, numa prisão mais severa, e por fim foi executado. Esses cristãos de Roma não conheciam Paulo, e por não conhecerem a Paulo, ele faz uma apresentação do que ele acredita ser o Evangelho e de como tudo isso poderia ser levado, que aquelas pessoas poderiam confiar no que ele está dizendo. E aí ele vai começar a carta colocando e se apresentando. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, segundo, separado para o Evangelho de Deus. É o conceito que temos hoje de santo, aquele que é usado, separado exclusivamente para o uso de Deus. E ele vai colocando acerca da primogenitura de Cristo, que nasceu da descendência de Davi, como havia sido cumprido na profecia. É declarado Filho de Deus em santificação, que ele renasceu, ou ressuscitou diante dos mortos. Foi dele que recebemos, o que Paulo recebeu a graça de ser apóstolo para a obediência em fé do seu santo nome. E tem outras coisas também são chamados. Ele vai falar muito do chamado, da vocação. E é claro que é uma vocação eficaz, porque aqueles que são chamados pela soberania de Deus, eles são eficazmente chamados e Cristo os escolhe. Nós somos, na verdade, escolhidos porque o pecado nos impede de chegar a Deus, e essa impossibilidade nos deixa numa situação onde Cristo nos chama. E esse chamado ele é prontamente atendido quando os escolhidos eles passam a fazer parte dessa igreja espiritual. Ele vai dar graças, porque ele reconhece que a igreja de Roma é uma igreja importante, que tem crentes fiéis e naquele momento estava passando por um bom momento de crescimento. Um dos principais pontos de expansão do evangelho é que ele é aceito pelos soldados romanos, e como os soldados romanos andavam pelo mundo inteiro, o evangelho também começa a ser espalhado pelo mundo inteiro, e a igreja de Roma ganha essa simpatia. Ele também sabe que ele tem que convencer essas pessoas, e aí ele vai colocando, porque o Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de Deus, me é testemunha de quão incessantemente faço menção de vós. Ele falava das pessoas de Roma, ele conhecia as pessoas de Roma, e o tempo inteiro ele diz que estava orando pelas pessoas de Roma, e que estava pedindo a Deus uma ocasião para estar em Roma com aqueles irmãos.
com o desejo de comunicar os dons espirituais, para confortar, para estar junto. Talvez essa seja a função também do pastor, do conforto, da mensagem, da palavra, de levar a Deus aquelas pessoas também. Mas também tinha sido impedido por muitos motivos. Dentre esses motivos também, a gente sabe que a vontade de Deus é o que prevalece nisso tudo. Embora Paulo quisesse ir para Roma, para passar um tempo em Roma e depois ir para a Espanha, os planos, e ele acaba indo, na verdade, mas não da forma como ele pensava. Os planos, nossos planos, os planos humanos, nem sempre são os planos de Deus. E no momento muito difícil que ele vai dizer que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também ao grego. Nessa parte aqui nós vemos dois momentos. Paulo, ele não se envergonha porque ele passa de perseguidor a perseguido. De certa maneira, socialmente, ele cai no conceito dos judeus. Era um homem extremamente respeitado, extremamente temido, que as pessoas reverenciavam, que era seguido, e de repente ele passa a ser perseguido, passa a ser mal visto e passa a ser colocado como um pária dentro daquele movimento. E ele também leva um outro pensamento de que o evangelho ou a salvação de Cristo, ela foi dada primeiro ao judeu, mas também ao grego. É uma forma que Paulo se coloca com relação à conversão dos gentios, daqueles que foram feitos por adoção. E em outros lugares é onde ele vai colocar aquela grama, aquela galha enxertada na árvore, que somos nós, não somos judeus. Então, portanto, estaríamos fora se essa misericórdia divina não tivesse nos abarcado, nos pegado também. Depois ele vai falar sobre a forma como a igreja romana estava, o que naquele momento a igreja romana estava lutando. Os próximos versículos vão falar tudo isso, da decadência moral que havia em Roma naquele momento e como as pessoas estavam lutando contra isso, apesar de Roma ser a capital do mundo naquele momento, ser a maior cidade do mundo, era uma cidade extremamente pervertida, entregues a toda a maldade, entregue a toda forma de iniquidade. E a igreja aparecia como uma forma de lutar contra toda essa depravação moral. Paulo vai colocar que Deus deixa, abandona essas pessoas às suas próprias paixões, às suas próprias iniquidades. Há muito de que esse Deus é substituído por homens. A humanidade, o antropocentrismo, ele começa a ser colocado, e quando Paulo vai dizer que dizem-se sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de Deus. Ou seja, Deus nesse momento, para a sociedade de Roma, não tem nenhum valor, e ele começa a glorificar homens sobre isso. E Deus também entrega as suas concepções. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, eles começam a honrar o homem, ele começa a ter as paixões infames, até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e quando a perversão chega nas mulheres é sinal que a sociedade já toda já estava corrompida, e é quando Paulo vai dizer que tudo de ruim que estava acontecendo naquele momento estava na sociedade romana. Paulo vai dizer que a igreja, ela age contra isso, ela luta contra isso, não contra as pessoas, mas contra essas práticas. De que maneira a gente pode pensar na sociedade atual sobre essas questões? Primeiro, que nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Às vezes nós temos o desejo, a vontade de fazer algumas coisas, mesmo para a própria obra, mas isso só vai ter possibilidade, só vai ter validade se Deus assim quiser. Ou seja, no fim das contas, é o que Deus quer, mesmo que as nossas ideias sejam as melhores possíveis. E em segundo momento, de como a igreja tem perdido e tem deixado a glória a Deus para glorificar a homens. Hoje nós temos igrejas dedicadas a todo tipo de coisa, uma espécie de igreja delivery, onde você vai pelas suas próprias paixões. Não se vai mais para a igreja para ouvir uma mensagem de Deus, vai-se para a igreja para ouvir uma boa palestra,
é uma terceirização da fé. E a corrupção da própria sociedade também invade a igreja no momento em que a igreja não só aceita todo tipo de perversão que a sociedade traz, mas já começa também a justificar essas perversões. Então nós temos igrejas de homossexuais, igrejas de artistas, igrejas para empresários, e a glória pessoal está na frente da glória para Deus. É mais importante que o homem seja glorificado. A determinação, determine porque somos filhos de Deus. A prosperidade, Deus é rico, então nós temos que ser ricos. A aceitação de todo tipo de moralidade, porque Deus nos aceita assim como somos e não precisamos mudar de vida e nos transformar. Nesse mundo de perversão, a mensagem de Paulo é clara. Ainda que a sociedade seja assim, estamos no mundo, mas nós somos do mundo. Nós não devemos inquietar ou nos aceitar dentro desse tipo de sociedade, aderindo para a igreja todos os males, porque nós não somos assim. Que Deus nos abençoe e esteja conosco durante toda essa semana.